Olá guerreiros, olá guerreiras. Eu falei que não ia voltar, mas vou voltar porque deu muito bom o ataque lá. O ataque na 02, tá? Bateu sem defesa. Na 01 ali, que é a aldeia com a qual ele está atacando, bateu, bateu e ficou, né? Os fakes. E na 03, que foi que eu ataquei, eu puxei aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou baixar aqui o zoom, né? Pra vocês verem. Eu mirei residência, que não tinha, e edifício principal. Foi de 20 para 13 o edifício principal. Academia de 13 para 0, destruído. Então, não era qualquer aldeia, tá? Ponto. Não tinha nada lá para defender. Depois bateu 50 catapultas, foi moinho e edifício principal destruído. Depois disso, mansão do herói e poço de barro, nível 10 destruído. Depois disso, armazém 16 para 4, alvenaria destruído. Casa de ferragens de 10 para 0, campo de cereal destruído. Mina de ferro destruído, campo de cereal destruído. Eu vou deixar vocês vendo poço de barro, mina de ferro. E comentar que esses são os absurdos, né? Não tem defesa aqui, o cara tá atacando de novo pela terceira vez já, tá? Eu pedi defesa, mas a defesa não vai chegar a tempo. O cara vai ficar indo e voltando, são 2 horas para ele ir e voltar. Só que isso é um 3x, é um 3x, né? Enquanto o pessoal discute o que vai enviar, se vai enviar, ninguém tem defesa, né? As defesas elas precisam aglomerar muito para defender alguma coisa. Então, por exemplo, aquele ataque ali precisa de 30 mil de defesa para poder você defender sem uma perda exorbitante. Você precisa de menos para defender, na verdade. Mas aí você perde muito, né? Então aqui, embaixada destruído, mina de ferro destruído. Então assim, e esse cara também, o que ele vai inventar? Meu irmão, ele recebeu fake ontem. Eu nem sabia que ele existia. O cara me vai inventar de mandar um fake, porra, sem defesa nenhuma. Pelo amor de Deus, cara. Aí vai lá e perde uma aldeia, vai perder a segunda, porque eu vou bater real na segunda também. E a segunda com um ataque muito mais forte do que esse aqui, né? E aí, residência. Não, poço de barro, destruído. Campo de cereal destruído. Cavalaria, tava no 19. Essa aldeia, gente, ela devia ter tropa, tá? E essas tropas estavam em algum lugar. Não é que ele não tinha nada nessa aldeia. Não é possível que ele não tenha. Ele aumentou a cavalaria para 19, para 20, sei lá, né? Eu esqueci ali, eu vi, mas esqueci. Casa de ferragens no 10. Ué, será que a primeira foi do 20 pro 10? E eu falei que tinha sido destruída da primeira vez? Mas, enfim. Celeiro do 15 para o 0. Poço de barro destruído. Campo de barro e fundição. Campo de cereal e fundição. Aí nós temos campo de barro, de cereais e mina de ferro. Campo de cereais e serralheria. E aí reparem, a cada 8 ataques entra um pouquinho de tropa. Ah, é pouca? É pouca, mas o pessoal normalmente está defendendo com menos ainda. Ou não está defendendo no caso, né? Então, se você encaixar 1000 tropas, por exemplo, já ele defenderia a sequência, entendeu? Mas, enfim, não encaixou. Eu também tinha espionado já tinha visto que ele não tinha defesa em nenhuma daquelas 3 aldeias, só que teve uma ali que me escapou, né? Ele poderia ter defesa numa das 4 ali perto. Né? Só que a outra estava um pouquinho distante ainda, ele tinha que escolher em qual que ele ia defender. Ele escolheu a 01. Eu achei que isso ia acontecer. A cavalaria foi completamente destruída. Bosque, pontos de reunião militar. E aí, ponto. Aí já bateu. E aí, percebe, né? Quando bateu o fake, para minha grata surpresa, é, já não tinha nada, né?
Isso aqui foi quando começou os fakes. Então a aldeia foi destruída antes. E aqui, ó, dava pra ver que não. Isso aqui foi não ter tropa, tá? Não tinha tropa pra enviar. Tá? E teve uma que foi a última. Ah, aquela dali nem chegou a bater, né? Isso aqui, ó, que foi que quebrou o quartel e a aldeia foi completamente destruída. Ponto, né? Então, cara, foi no limite certinho, mas também foi um pouquinho de sorte, porque na hora ali eu tive que enviar rápido. E a contagem na minha cabeça sobrou 150 ali, mas eu não quis. Eu não quis. Como posso dizer? Pagar pra ver, né? Na minha cabeça a conta não estava tão certa, né? Você tem 50, então vai dar ali 400 catapultas por ataque. E aí no final ia dar 1.200. E não tinha 1.200. Eu tinha que tirar duas ou três. Tinha que tirar três pelo menos. Mas ainda tinha os fake que tinha saído. E eu tinha 1.100 no total. E eu tinha que ter feito isso, a conta antes. Só que aí eu fui fazendo outras coisas do mesmo jeito que esqueci, né? De tirar os recursos. Isso não é a primeira vez que acontece, né? Quem acompanha a série de esquecer de fazer o NPC. Já é a segunda vez. Mas é a segunda vez dentro de 3 servidores, 4 servidores, 5 servidores. Ou seja, não é também com a frequência absurda. Isso aqui foi um fake basicamente, tá? E aqui eu já sabia que era basicamente um fake. Só que eu ia tirar essas tropas, mas aí esqueci, né? Justamente porque era um fake. E aí eu acabei esquecendo. Aí pegou aqui, ó, na 06 também, né? Então ele só defendeu a 0 a 01, tá? Eu vou bater na 02 já já, né? Eu tô aqui, ó, com 2,48, tá? Então quando vier aqui para 1, eu tenho aqui já, ó, 2,30, tá aqui há algum tempo já, ó, 2,28. Então daqui 10 minutos, 2,27 e 26, né? Então daqui 10 minutos eu envio esse aqui. Daqui a um outro tempo eu envio esta, né? E daqui a um tempo envio essa aqui. E eu vou falar ali com o meu duo, tá? Vim só mostrar pra vocês esses ataques. E o rapaz vai perder essas duas aldeias. E se eu tiver paciência, ele... paciência sim. Se eu quiser ficar aqui, eu ver que vai chegar defesa e tudo mais, blá, blá. Senão, assim, gente, quando as coisas estão indo bem, você fica até motivado pra fazer as coisas. Mas tem coisas que eu já comentei, e aí ó, era para termos defensores. Ele falou que nós temos. Mas cadê a defesa? Né? Nós teremos dois defensores. Cadê a defesa? A defesa era para estar na aldeia. Não estão por quê? Tinha aqui na conta, a conta era um hub de defesa. Eu já expliquei sobre isso antes. Eu sou contra o hub de defesa especificamente, o nome, a nomenclatura. Que se envie defesas para defender jogadores. Não um lugar para você deixar as tropas paradas. Isso desassocia o jogador do jogo, né? Minhas tropas estão lá paradas no lugar. Quando alguém receber ataque, elas vão ser enviadas. Mas quem recebe as defesas não lida comigo, né? Eu sou invisível. As pessoas não vão nem perceber de onde estão vindo as tropas. Só que muito obrigado a todo mundo. A todo mundo e ninguém, né? E principalmente jogadores de grande qualidade e de grande entendimento do jogo, eles vão seguir isso aí tranquilamente. O problema é quando você é a liderança e você precisa motivar os jogadores a fazer o jogo, a jogar. Você precisa fazer eles interagirem. O hub de defesa tira isso, a interação, que é essencial para os jogadores se sentirem motivados a ajudarem uns aos outros, criar conexão e etc. Ponto. Dito isso, as defesas que estavam aqui com a gente foi enviada para um outro jogador que recebeu o ataque a mais de 4 horas de distância. Putz, cara, você cria um hub de defesa para você ter defesa numa região. Se você enviar para outra região, você cria outro hub na outra região. Você não envia a defesa de uma região para outra, né? E aí, pois bem, as tropas foram para lá, para o Cafundé do Judas, né? Para onde Judas perdeu as botas. E aí, cadê as tropas para defender aqui, né? Lembrando que aqui a gente é uma aldeia, né? É uma aldeia. Tá, eu posso fazer isso aqui. É uma aldeia nesse lugar, a nossa. Mas tem outros jogadores aqui, né? Ó,
0-2 nossa, tá? Isso aqui é 0-2. Tem outros jogadores nossos aqui, tá? Mas o que eu quero dizer não é que eles podem nos ajudar com defesa. É ao contrário. É que eles também são alvos de ataque. Não tem como posso dizer, defesa nessa região. Entende? Ponto, né? Enfim. O amiguinho era aqui. Era por aqui. A aldeia dele, a 3 estava por aqui. Já foi para as cucuias. Não sei onde é que ela estava. Mas sumiu, né? E vai sumir as outras depois. Ponto. Essa aqui é... Ah, tá. Era aqui. Era aqui, né? A outra aldeia dele é aqui, a 04. Essa que me fugiu ali que eu não vi. Mas enfim, ele vai perder agora essa aqui. Pra deixar de ser idiota, né, velho? É bizarro. É esse tipo de coisa que eu fico falando. É síndrome de Deus, né? O cara, ele acha que ele vai fazer o que ele quiser porque ele quer. Só que não é assim. Você faz o que você pode. Ele podia fazer isso aqui? Ele não podia, porra. Ele não podia. Olha ele cercado de um monte de gente do nosso time. Caralho, ele é idiota. Mano, nessa hora, tô tomando fake, tô tomando ataque. Apanha calado, velho. A tua posição é de apanhar calado. E se só foi fake, agradeça. Agradeça. Entende? Ponto. Cria uma estratégia e faz alguma coisa contundente bem feita. Agora, pelo nosso lado também, o que eu posso dizer é que muito esforço, né? Pra você ter uma posição favorável, no sentido de que você só tem uma aldeia, uma coordenada para defender. E você deixar ela sem defesa. Aí é de cair o cu da bunda, né? Bom, vou ficar por aqui. Não vou nem mostrar o outro servidor. Não tem nada pra mostrar lá. Tô fazendo tropa de defesa e só. E ponto, né? Aí 3 ataques pra bater. Não tem o que fazer. Né? É bizarrinho. Só que esse aqui é o seguinte também, né? Esse rapaz, ele não joga com ouro. Certamente não joga, tá? Aqui eu deixei de enviar as tropas, tá? Mas vou enviar agora. Mas eu quero mostrar ali o ataque dele para vocês entenderem que é, é um ataque bem mal feito, assim, né? Tadinho, né? Que é mal feito porque ele fez mal o ataque e tal, não sei o que. É a questão de você não ter a aquela situação de não ter o criador de ondas, né? Isso aqui, né? Adicionar nova onda, essas coisas. Ele não tem. Então como é que fica o ataque dele? Fica uma porcaria, né? Você precisa ter uma internet muito boa e cacoete para você poder enviar uma sequência. Então aqui, ó, 11, 9, 29, 11, 9, 55. Isso aqui já não passa, tá? Esses dois aqui já não passam. A não ser que ele tenha dividido em 3 as tropas dele, não tenha defesa suficiente para defender, né? Porque não vai ter, porque só tem 400 cavalos ali de defesa, basicamente. Mas se ele só mandou catapulta, etc. Agora, isso aqui também demonstra, né, de certa forma, o cara fazer um ataque desse aqui e tal. Ele botou 50 catapultas em cada ataque, mais ou menos, ou botou 30, 40 em cada ataque. E vai perder, né, 80 das catapultas dele. Então, ele tinha 100, 100 e pouca, pode ser que ele botou 30, né? Vai perder 60, vai ficar com 30. Enfim, vamos ver aí quando bater, mas aqui é fácil de defender, tá? Tem um oásis aqui do lado, que eu vou mandar a cavalaria pra lá. Aqui, ó, esse oásis, is mine. Ter tropas. Ó, pra enviar aqui 300. E já tá ok, tá? Reforço. E aí depois eu retiro esses ali para poder chegar depois do primeiro ataque. Ponto. E é isso. Centro de comando. O muro. O muro tava no 19 aqui, ó, e foi pro caramba. Então gastamos um recurso no muro e ele foi destruído. Isso também é uma coisa que eu
Que eu fico assim pra morrer. Se tu vai fazer uma merda de um muro, vai colocar no 20, então defende a porra da aldeia, velho. Porra, gastar recurso com muro pra não defender a aldeia depois é fogo, né? Mas é isso, né? Não tem mais o que falar não. Vou ficar por aqui. Valeu. Falou. Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Logos na área. Gravando, gravando. Eu ia guardar os arquivos guardar os relatórios no arquivo para fazer o vídeo depois, mas eu falei melhor fazer agora, porque vai que o rapaz exclui, né? Então eu vou botar aqui para ser 50, 99, 90, só para poder eu mostrar para vocês tudo de uma vez. Bom, foi que foi. Eu falei, ó. Reparem o seguinte, gente. Todos os meus ataques bateram basicamente ao mesmo tempo, tá? Todos eles. Em todas as aldeias que eu mandei ataque. E aí, tem a diferença de 2 minutos? Isso aqui é, na verdade, de menos de 2 minutos, tá? Mas por quê? Porque a questão não é bater no mesmo horário exatamente. É não haver possibilidade de ser usada a mesma tropa para defender uma aldeia e defender outra, mesmo ela estando do lado. Como de uma aldeia para outra demora 4 minutos para poder... 2 minutos, vamos botar assim, né? Se for cavalaria, demora 2 minutos para ir de uma aldeia para outra, estando lado a lado, lado a lado. Então, esse prazo aí tá ok, tá? Não dá para defender nesse tempo. Antes disso, vamos... Deixa eu excluir aqui. Outros. Vou excluir isso aqui. E primeiro nos arquivos. A aldeia dele, lá, a 01, né? A 03, eu já deletei, né? Vocês viram? Era a aldeia 03 do rapaz. Ponto. Foi completamente destruída. E aqui é o seguinte, ele veio depois com 3 ataques. Eu comentei, acredito que eu comentei, né? Que eu achava que ele ia vir dividir aquelas catapultas que ele tinha em 3. Foi o que ele fez. E eu também comentei que o ataque dele não ia passar, o segundo não ia passar. E não passou. Aqui eu não tinha possibilidade de defender, né? Ele ainda quebrou aqui o quartel e cavalaria. Cavalaria já está no 20, quartel ainda não. Mas atacar um jogador que joga com ouro assim, igual esse aqui, né? E não for para destruir mesmo massivamente, você não causa relativo dano, né? É desproporcional, né? A resposta é desproporcional. Causa dano? Causa. Enche o saco? Sim, sim, com certeza. Né? Não é inútil, irrelevante. Você fazer isso não é irrelevante. Você precisa... o recurso que ia ser gasto para fazer a tropa, que ia permitir o herói ficar um determinado X tempo nessa aldeia, né? Ele vai ter que ficar um pouco mais, porque algum recurso vai ter que ser gasto para construir isso, então vai gastar recurso. Jogador com ouro, você bate naquilo que gasta recurso. Jogador sem ouro, você bate naquilo que gasta tempo, tá? São duas maneiras diferentes de você fazer as coisas. Embora exista um certo nível de jogador, que é aquele que joga com ouro e tem muito recurso, e as aldeias próximas. Aí você não consegue causar relativamente dano nenhum, porque ele rapidamente já bota para funcionar. E aí não estou falando de dano na conta. O dano na conta, ele é menos importante do que o dano psicológico. O dano psicológico ele é superior, tá? Por exemplo, o jogador que joga com ouro, se você quer quebrar os campos de cereal de uma aldeia dele, né? Vamos botar assim, umas crop. Tu pega 3 crop dele e você vai zerando os campos. Ele vai subir rapidamente no ouro. Mas o que acontece? Ele está acostumado a subir no ouro. Se você ficar quebrando campos de cereais, que os primeiros níveis demoram pouquíssimo para subir, ele vai ser obrigado a gastar muito ouro, mas é um ouro exorbitante. E aí já diminuiu muito a quantidade de jogadores que são capazes de lidar com isso. Constantemente você quebrar coisas como mercado, edifício principal, pontos de reunião militar,
os campos no geral, né? Os campos de recurso mesmo das contas de jogadores grandes, né? Isso causa um abalo em termos psicológicos, né? Mercado, companhia de comércio, armazém, celeiro, tá? Pra você farmar o cara, pra você fazer ele perder o psicológico dele. Ponto. Ele atacou no segundo, né? Já não passou, né? 40 catapultas lá, hospital. Aí, gente, é aquilo que eu falei ali pra vocês. Eu botei. Foi duas coisas aqui, tá? Duas coisas. Eu botei 300 cavalos, vocês veem no vídeo, né? No anterior, ou é nesse mesmo. Eu não sei onde eu vou colocar esse vídeo aqui. Eu mandei 300 cavalos pro Oasis. Depois tinha 250 que ficou na aldeia. O que que eu fiz para eles voltarem ao mesmo tempo dos 300, né, que eu mandei? Os 300 eu mandei, puxei de volta dos Oasis. Aí aqui tem o outro, né? Ó, 28 catapultas. É isso que eu também, uma coisa que eu comento. Um jogador ofensivo sem catapultas, ele é inofensivo, basicamente. Tá? Não é que ele é de todo inofensivo, veja bem. Se você está disposto à conquista, igual aquele Runaway lá do outro servidor, aí você é perigoso. Mas você é também, de certa forma, inofensivo porque você não tem capacidade de quebrar a conta do cara. Você não mete medo, aquele terror, que eu vou acabar com a conta do cara. Ou o cara vai acabar com a minha conta. Igual eu fiz agora com o rapaz. Tem catapulta? Você faz isso aqui que eu fiz. O cara mandou um ataquezinho, falou, opa, como aí? Um ataque, então só perdeu uma aldeia. Aí ele mandou outro, eu falei, vai perder outra aldeia. E ponto, o cara certamente se arrependeu, certamente se arrependeu. Não tem condições, né? Mas muito espaçado os ataques dele. Tá, eu ia fechar aqui, mas eu não vou fechar, vou mostrar primeiro. O que que eu fiz? Eu mandei os cavalos em assalto aqui. Tá? Eu mandei em assalto nessa coordenada aqui. Demora 2 minutos. Então, quando faltou menos de 4 minutos, ou seja, 3h59, eu mandei. Tá? Aqui, ó. Tá? Quando for 3h59 eu mandei. Porque eu sabia que ele ia voltar depois de 4 minutos. Então, ponto. E aí ele chegou logo depois que os ataques, que o primeiro ataque tinha passado e juntou com as outras tropas ali. Olha, isso aqui tá complicado. Meu duo ele não consegue farmar os oásis. Ele não consegue o time, né? Fiz essa lista aqui pra poder limpar, ó. Ele não mandou nada. Deixa eu ver essa daqui. Ele falou que meia hora tava em casa que... Ó, nem dá pra mandar pra limpar. Não tem o que fazer. Eu vou ligar a lista de farm aqui. Mas não tem muito o que fazer. Isso aqui normalmente eu nem vejo. Mas, veja gente, isso aqui não é uma crítica no sentido de... pra vocês aprenderem como ele deve estar aprendendo. Às vezes, só acontece da gente querer fazer algo que a gente não consegue no sentido prático. Não é que ele não tem capacidade de ficar lá apertando o botão. Ele tem a capacidade de. Ele só não tem a possibilidade de, né? O trabalho dele não deixa. Ele tem que trabalhar, né? O trabalho dele não é como o meu, que eu tô na frente do PC e eu posso chegar aqui e apertar o botão. Não, o dele exige outro tipo de... Toma o tempo dele de outra forma, né? Eu não vou ficar falando aqui qual é o trabalho do rapaz, no sentido de nem dar nenhum spoiler. Mas, se tu não estiver na frente do computador, ou mesmo quando você está na frente do computador, né? Acredito que não dá, né? Horário de trabalho, você ficar apertando o botão a cada 5 minutos. Alguém vai reparar, né? Ponto. Bom, e aí aqui, ó. I2, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. 11 minutos. As tropas ainda estão aqui. Isso aqui é preocupante. Eu acho que eu vou fazer o seguinte aqui.
não sei se ele tá aí ou não. Acho que é mais seguro fazer isso aqui. Eita carai. Enviar tropas. Gente, não sei se vocês fazem isso, mas eu aconselho, tá? A fazer essa mesma coisa que eu tô fazendo. Eu não gosto de mandar tropas que demoram muito junto com tropas que não demoram. Embora seja 10 minutos, né? Mas, confirmar. Ah, 96 mil. 16 mil de falange. Bom, pelo menos se o rapaz vier com. Mandou um ataque aqui vindo da capital. Ele tá muito lascado, velho. Muito lascado. 10 minutos. Bom, vamos lá, né, gente? Eu tinha mandado o primeiro ataque na capital dele aqui, ó. A... Às 48, né? E aqui. Também. Aos 48. 48. Até os segundos acho que era semelhante, né? Passou liso. As aldeias que eu escolhi atacar são as aldeias que ele normalmente não defende, tá, gente? Eu prefiro quando eu tô atacando os jogadores, e eu comento isso pra vocês direto. Faz o fácil. Faça o fácil. O fácil te dá moral. Eu ataquei a 03 primeiro porque eu vi que ele não defendeu a 03 nem dos fakes. Então, zerei a 03. Vi que ele não defendeu a 2 e priorizou defender a 1. Então, zerei a 2. E aí, depois eu vou zerar a 4. E vou tomar a aldeia 01 dele. Se o meu duo permitir, no caso, deixar ou quiser. Tá? Ou eu vou destruir ela. Só que aí eu vou pegar, eu vou em cima da 03, da 01, quando ele já não tem duas aldeias ali de suporte. A 6, a aldeia 6 dele, eu também já quebrei uma parte também. Né? Eu vi que também ele não defendia. E ia na 4 também, mas eu falei, não, aí eu tô exagerando na conta dos outros, né? Aí já deixou de ser estudado, porque eu ia dividir muito as tropas. Mas eu queria ir na 04 direto também, sabendo que ele ia defender só a 01, porque ele demonstrou esse comportamento ao longo de um período, né? Ponto. Mas fiquei naquela assim. Ponto. Pegamos aí perdemos nada de tropa. Aí começou, né? Aqui, né, eu achei que ele ia defender alguma coisa. Achei que poderia. Então eu mandei só uma catapulta. E aqui eu comecei, né? Aqui eu comecei. Ah. Ali era fake, então não vou nem mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a partir daqui ponto. Residência destruído, ponto. Aí aqui nós temos mansão do herói e edifício principal. Aqui nós temos armazém e celeiro. Não, velho, aqui ele... Olha, é aquela hora assim que eu... Gente, isso aqui é importante. Vai ter muitas vezes que vocês vão poder fazer ataques em cima de jogadores que não vai dar nada. Vai dar nada. Ninguém tem defesa. O cara vai enviar a tropa em cima de você. Você talvez já vai estar com defesa, que acontece muito. Né, esses revide. Né? Só que o Eteros vai pegar um jogador como eu.
Ou um jogador mais maluco, que ele só, foda-se, ele vai te atacar. E ele vai saber fazer isso. Aí tu se lascou, mano. O cara enviou um ataque, gente. Um ataque. Quando ele enviou aquele ataque, se fosse real ou fake, não importava. Eu já tava enviando ataque em cima dele. Só porque ele botou uma cruzinha vermelha na minha conta, pô. Acabou. Eu sou maluco, eu sou doido. Entendeu? Eu sei jogar e eu sou doido. Então, o cara fez isso comigo no meu turno. Não fica barato. Poderia não ser hoje se ele tivesse defesa. Mas eu ia pegar ele em algum momento. E aqui, ó. 30, tá? O primeiro foi em... Tá, esse aqui... Lá na 07 também teve um, um ataque para farmar. Mas eu não vi do que era, de quanto que era. Enfim, eu também não aumentei o ponto de renome militar nem pro nível 2, né? Eu botei um pouquinho de tropa lá, porque eu vi que era cavalaria. Ponto. Eu queria mostrar aqui o time. R$ 48 e 29. E nesse mesmo tempo, eu joguei para entrar a segunda, né? Da 02. Por isso, tá intercalando assim os ataques. Ele foi entrando intercalado com o da aldeia, da outra aldeia, tá? Ó, poço de barro, mina de ferro, poço de barro, mina de ferro. Ponto. Eu tinha que ter ficado com o último lá, né? Isso aqui é lá na capital dele. Deixa eu vir aqui. Eu tô no arquivo aqui. Nossa. Ataques. Ó, pra bater aqui na 01. Eu mandei mais uma leva aqui na 01 de fake. Na 02 também. Na 04 também. Bateu liso. Então, deixa eu ver. Tá, a partir daqui. E tudo bateu no mesmo tempo. Poço de barro. Ponto de reunião militar. Academia. Serralheria. Casa de ferragens. Campo de cereal. E aí, ó, vem da aldeia primeira de novo. Mercado 17, bosque. Da aldeia 01. Casa do povo. Pô, ele perdeu uma aldeia boa, gente. Perdeu uma aldeia boa. E certinho, né? Basicamente, porque essa daqui não conseguiria quebrar algumas coisas. Alvenaria. Armazém. Já estava danificado. Embaixada. Mina de ferro. Perceba isso, né? Sempre tem tropa entrando. Ah, não. Essa aqui já é na outra, né? Na 06, né? Na 06 eu mandei edifício principal de 13 para 9. Mandei ataque lá porque foi de lá que veio os espiões dele. Então eu sabia que aqui ele já estava começando a fazer alguma coisinha. Eu já fui lá logo e mandei 8 ataques com 20 catapultas para quebrar. Essa é uma aldeia nova relativamente, mas foi de lá que ele mandou os espiões. Então eu já fui lá dar uma conferida. Só que, o que acontece, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele me espionou a partir desta aldeia. Mas não tem cavalaria e não tem academia. Então ele ganhou na aventura. Também é outra coisa que eu falo com vocês sempre e vou relembrar. A aventura você faz da aldeia que você faz tropa.
da aldeia importante. Se você ganhar tropa, você ganha na aldeia que te importa ter tropa. Ali ele ganhou os espiões numa aldeia que não importava ter tropa, né? Ó, a aldeia vem. Celeiro. Isso aqui hoje pra ele foi um dia pra esquecer. Certamente foi um dia pra esquecer. Caguei muito a conta dele nessa região aqui. E ele não tem como defender. É também uma coisa que eu sempre falo. Eu gosto de ter esse tipo de organização. Por exemplo, essa aldeia 02, ela estando aqui isolada. Eu gosto disso. Eu acho isso maravilhoso. Você tem a possibilidade de atacar o adversário em várias aldeias dele. E ele só tem uma aldeia para atacar você. Ele só consegue te ferir, vamos colocar assim, né? Em uma aldeia. Não bateu ainda o ataque da... Só uma coisa aqui, gente, eu quero ver. 25 segundos. 2 catapultas. 900 salteadores. Vou tirar esses salteadores daqui. Se der tempo. Que ridículo, velho. Pronto. Tô há 10 minutos mostrando o relatório. Bateu. Nossa, velho. Ah, nem era nada. Mas, enfim. Aqui é que aconteceu uma parada. E aí, beleza. Passou, né? Aos 50, tudo na 01 foi 50, porque o ataque da 01 saiu aos 50. Então, ó, eu encaixei o da 02 aos 50 também. Certinho, tá? Encaixei certinho. E aqui, ó, 48. O que aconteceu aqui para ele bater a 51? Eu abri as duas abas, eu atualizei as duas abas e eu enviei as duas abas. Só que eu sempre confiro, venho no tropas enviadas. Na hora que eu tô contando, que eu tô olhando, sumiu muito rápido os enviados da 01, da 02. Falei, o que aconteceu? Aí fui contar, né? Contar mesmo. Enviei e depois contei. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. E aí já passava para outra aldeia. Eu falei, caramba. Aí atualizei, olhei. Falei, cara, ele não enviou. Mas como ele não enviou? Não faço ideia. Não faço ideia. Porque ele mostrou para mim como se tivesse enviado. Ponto. Eu só refiz, né? Apertei voltar. Enviei de novo da mesma aba que eu estava. E pronto, né? Ele poderia pegar aquelas catapultas? Ele poderia. Mas eu avaliei, já tinha avaliado isso, né? Que ele não é um bom jogador. Então, valia a pena eu enviar com quase 1 minuto de atraso. Né? Com 1 minuto de atraso. Né? Porque aqui, ó, tem os segundos ainda, gente. Então parece que são 2 minutos, mas não são 2 minutos. Tá? É menos que isso. Eu percebi rápido. Ponto. E aí, bateu mais ataque. Aí eu aumentei, né? Eu ia mandar com 1000 só, né? 1400. Aumentei, né? Aí quebrou. Nesse momento aqui a aldeia estava com 100 de população, tá? 100 de população. Moinho, mina de ferro. Campo de cereal e fundição. Mina de ferro e cereal. E a aldeia completamente destruída. Ponto. Então foi 2 aldeias do rapaz deletadas. Ele tinha 7, agora ele tem 5 e vai ficar com menos ainda. Ponto. Tudo isso porque ele decidiu me atacar ali. Essa aldeia daí a 04 foi só fake mesmo. Foi só fake.
Foi só fake. Uma pena. Podia ter mandado o ataque lá, mas... Ué. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, eu acho que chega num momento assim, nesse tipo de situação aqui, eu tô atacando ele desde da hora que ele começou a me atacar, né? Depois passou... Ó, eu ataquei ele. E no ataque leva 1 hora pra bater. Já tinha mandado um ataque de 6 horas, então o tempo de tensão que ele permaneceu é muito alto, tá? O tempo de tensão. Um ataque que surgiu na capital dele há 6 horas. Quando passou 2 horas desse ataque a caminho, surgiu ataques a 4 horas na... Minto. Aí eu mandei os ataques da 02. Quando passou 1 hora, mandei o ataque da 02. Ou seja, 1 hora depois de ter surgido uma espadinha vermelha na aldeia capital dele, surgiu espadinha vermelha na aldeia 001, 02, 03 e 06 dele. Ponto. E aí a 03 foi pulverizada. Foi nesse tempo mesmo. Aí eu não vou lembrar muito bem. Tá. E aí depois encaixei os ataques da aldeia 01, né? Encaixei os ataques nos horários, né? Perto ali do que eu tinha enviado já na capital dele, ou seja, com 2 horas de diferença. Aí você tem uma terceira leva de tensão. O cara, putz, velho. E aí depois entra mais ataque ainda, quando faltava 1 hora para bater. Os ataques entrou mais ataques da 02. Ponto. Agora minhas tropas estão retornando e o cara nem sabe se eu vou voltar lá imediatamente ou o que vai acontecer. E pode ser que o cara já desistiu do jogo. Já olhou assim e falou, cara, pedir defesa pra guilda nessas circunstâncias, tu vai pedir defesa pra onde? Pra capital, pra essa aldeia de ataque, para as aldeias secundárias dele, o que ele vai fazer? Porque ele tem a 04, a 06 para defender ainda, e mais o que? Ele tem a 04 para defender, ele tem a 06, tem a capital, né? Ó, a 02 e a 03 dele sumiu. Aí ele tem a capital, que está distante relativamente, mas não está tão distante assim que eu não posso ir lá numa noite. Tem a 1. Aqui eu tô na... Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui tá mais perto, ó. Então eu consigo ir lá tranquilamente numa noite. Aqui 6 quadras. Aqui 9 quadras. Aqui 7 quadras. Eu consigo sumir, basicamente, com a conta dele aqui, ó. Deixar só as 2 aldeias dele. Né? Isso se eu não quiser ir lá, tá? Então assim, acabou o jogo dele. Só acabou, né? As 2 aldeias que ele fazia tropa de defesa ou qualquer coisa, já foi embora. Essa aqui ele faz ataque. Pode ir embora. A capital dele pode ir embora também se eu for lá. E a guilda dele não parece que consegue dar o suporte, tá? E acredito também que talvez nem tenha dado tempo para ele pedir suporte, tá? E aí acabou-se. Foi isso, né? Vou ficar por aqui. Esse foi um ataque. Um ataque comigo fazendo nada. Sem eu estudar muito bem o alvo, sem uma preparação tão prévia assim. Agora, lembre-se do motivo que eu falei, né? Que algumas tropas ficar na aldeia é saudável para esse tipo de situação. Às vezes, você precisa responder rápido, porque esse jogador, se eu não ataco ele, ele ia ficar me atacando. Porque ele é maluco, porque ele é doido. É irresponsável. A responsabilidade dele levou ele a tomar... a perder a conta, basicamente, né? Ele vai acabar perdendo a conta. Eu chegar aqui de noite. São meio-dia agora, né? São 3 no servidor. Então, às meia-noite eu tenho que estar aqui de novo. Meia-noite, 2 da manhã. Dependendo do meu humor, quando eu voltar, ele pode perder a conta dele, né? E é isso. Ficar por aqui. Valeu. Falou.